Eu comecei a minha história no futebol em 85 como presidente do Criciúma Esporte Clube. E tivemos em 85 e 86 uma série de problemas administrativos e a maioria dos presidentes não concordavam com algumas coisas que aconteciam na federação à época. Então nos reunimos, existiam vários presidentes e felizmente os presidentes eu diria assim, de boa formação e que queriam realmente um futebol disciplinado, sério e que saísse um pouco mais a nível nacional. E então fundamos a associação e ela teve um cunho inicialmente de moralização. O cunho inicial foi de moralização. Tanto é que na primeira ata da fundação, eu participei da reunião de fundação, junto com Luiz Napoli, que era do Figueirense, o Nequinho do Avaí, Valdomiro Schutros, do Joinville. Nós estávamos em 10 presidentes e reunimos com o objetivo de dar uma moralizada no futebol. Foi tomada uma decisão de votação e acabamos naquela reunião suspendendo 3 árbitros e 3 bandeiras. Eles não apitaram mais o futebol de Santa Catarina, para que começasse dali já um início de... O Delfim estava chegando, foi uma medida assim muito radical para a época, mas ele, como democrata, como torcedor, que era também do futebol de Santa Catarina, como afeição ao Che Guevara, que ele sempre teve, e a barba, acho que até hoje é do homenagem ao Che Guevara. Então ele aceitou a decisão, acatou a decisão, e a partir dali a associação, que eu acho que é o único estado brasileiro que tem associação, a partir dali a associação começou realmente a fazer um programa de crescimento do futebol de Santa Catarina. No primeiro momento, e por todas as conquistas que vinham de 10 anos, e por experiência de futebol, por experiência de comando de futebol, o Valdomiro Schutros foi eleito nesta reunião como o coordenador. A eleição me parece que foi alguns meses depois, mas o Valdomiro, coube ao Valdomiro levar o documento à federação e ele que fazia toda a coordenação dessa parte do futebol de Santa Catarina. Eu acho que teve 1 ano e pouco, mais ou menos, nesse comando. O Valdomiro realmente era o homem mais experiente na época, mais vivido e em condições de dirigir todos nós praticamente que éramos novatos no futebol. E ele entendeu também na época, o Valdomiro, que havia necessidade de algumas mudanças e ele também assinou e participou das mudanças para que ela realmente acontecesse. O Nequinho foi o primeiro presidente eleito. Ele era uma pessoa excepcional. Ele se dedicou ao futebol, se dedicou muito ao futebol, levou o Marcílio quase ao título de Santa Catarina. Era uma pessoa respeitável, era uma pessoa que tinha palavra, tinha fundamento. E foi grande amigo, ele e o Valdomiro foram grandes amigos da época. E que realmente, infelizmente, ele estava vindo dos Estados Unidos, não quis parar na viagem para ser hospitalizado. Quando chegou no Brasil, a coisa já tinha complicado e ele veio a falecer. Mas foi realmente, o Nequinho teve participação muito grande no futebol, foi ativo na associação, foi um dos melhores presidentes que nós tivemos na associação de clubes. Ele, talvez pela proximidade
da federação e proximidade era muito próximo do Delfim, então fez com que as coisas realmente fluíssem mais fácil, fluíssem bem, e foi uma boa administração, uma ótima administração, e tivemos já naquela época belos campeonatos. 2003, 2004 eu voltei ao futebol em 2002. E em 2003 já fui eleito presidente novamente da associação. Foi um crescimento grande naquela época. Começamos a profissionalização já do futebol de Santa Catarina com o Figueirense. O Figueirense já passou a ser um time empresa na época, já começou com novas ideias em função já vendo outras maneiras de rentabilidade, outras ideias para o futebol de Santa Catarina. Eu acho que o Figueirense, nesse tópico, ele foi o pioneiro, foi o que trouxe para Santa Catarina o futebol empresa. Tivemos na época até alguns probleminhas com o Figueirense, porque o Figueirense já se achava superior e realmente conseguiu acessar a primeira divisão. Mas depois tudo voltou ao controle da associação, tudo normalizou. Eu substituí na associação o presidente do Figueirense e daí para frente eu acho que as coisas ficaram bem claras, bem definidas, sem problema nenhum. A partir de 2000, com a advindo da Lei Pelé, Lei Zico e depois Lei Pelé, mudou o ordenamento jurídico dos clubes. Na realidade, o passe do jogador que antes pertencia aos clubes passou a pertencer a empresários. E o clube ficou realmente sem poder de negociação em função dos empresários. Que hoje o que mais tem no Brasil, todo jogador tem empresário. Aliás, tem jogador que tem três, tinha jogador que tinha 3 empresários. Assinava com um, dava um pouquinho mais de dinheiro, ele assinava com o outro, ou dava um pouquinho mais de dinheiro, ele assinava com o outro. Então, tinha vezes que aparecia 3 empresários com o mesmo atleta. Disciplinou-se alguma coisa aí em termos de FIFA, em termos de CBF, mas moralizou-se um pouquinho isso aí, mas o clube perdeu muito. O clube perdeu muito do seu poder sobre o jogador. Passou também o futebol, principalmente o atleta, a ter 2 leis, a ter a lei esportiva e passou a ter a lei do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho. Alguns clubes no início, e os grandes clubes também, tiveram algumas dificuldades em função dessa mudança, mas eu acho que hoje já está todo mundo preparado. Acho que deva haver alguma compensação dos clubes formadores. Eu defendia muito porque Santa Catarina passa a ser um celeiro de formação e nós acabando entregando os nossos jogadores para clubes maiores e às vezes por quantias muito irrisórias. Mas eu estou vendo que esse parâmetro, esse patamar está mudando e eu espero que realmente fortaleça-se os clubes e fortaleça sempre o campeonato catarinense, o campeonato regional, que é muito importante.